eleição terminou. Agora a gente já pode dizer quem foram os perdedores. O PT foi um deles, implodiu. Não elegeu prefeito em nenhuma capital do país. Guilherme Boulos, que para a esquerda e a imprensa representa o que há de melhor na política, reúne coerência, integridade, solidariedade e muito preparo administrativo. Mas não vai ser dessa vez que ele vai conseguir o seu primeiro emprego. Boulos perdeu a eleição, como aconteceu em Porto Alegre com a comunista Manuela Dávila. Até o Ibope tentou dar uma ajuda, um empurrãozinho aí com a pesquisa na véspera da eleição, que indicava a virada dela. Mas perdeu também. E o que é muito engraçado é que após a derrota, uma de suas aliadas de foice e martelo, a deputada Jandira Fegali, saiu por aí dizendo que a campanha de Manuela foi prejudicada por fake news e pesquisa falsa. Essa é de doer, né? Mas por falar em Ibope, vale a pena destacar que ele também foi um dos perdedores dessa eleição. Ele errou todas as pesquisas nas capitais a favor da esquerda um dia antes da eleição. Eu só não sei dizer se é incompetência ou má fé. Tem gente achando que são as duas coisas. O Ciro Gomes é outro que também perdeu, apesar de ter mantido a prefeitura de Fortaleza sob seu domínio. Mas as apostas que fez foram todas furadas. No Rio ele foi de Marta Rocha, na esperança de se tornar chefe da Casa Civil ou até mesmo secretário de Finanças, porque fizeram aí um acordão aí entre eles. Mas não deu nem para saída. Depois saiu postando por aí o seu apoio a Boulos em São Paulo e a Manuela Dávila em Porto Alegre. Os dois perderam e Ciro se tornou um grande pé frio para a esquerda. Caetano Veloso também perdeu. Apostou nesses dois candidatos e não cantou. Dançou, literalmente. Talvez entre para o time dos pés frios aí, junto com Ciro Gomes. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella perdeu porque fez um governo ruim. E governo ruim numa cidade que já foi maravilhosa. Mas o prefeito eleito, Eduardo Paes, tem histórico duvidoso pelas ligações que teve com os ex-governadores Sérgio Cabral e Pezão, além daquela com o ex-presidente Lula. Em sua primeira entrevista, depois de eleito, ele estava ao lado de Rodrigo Maia. Parece que também está em lua de mel com o pai dele, o vereador e ex-prefeito César Maia. Apesar de ser considerado um bom administrador, o seu passado pode ser passado a limpo em breve pela justiça. E se isso acontecer e seu vice assumir, o carioca não vai ter o prefeito que elegeu. Por isso é bom ficar de olho no vice Newton Caldeira, pois, pelo que andam dizendo por aí, o Eduardo Paes não termina nem o seu primeiro ano de mandato. Por isso, o carioca também saiu derrotado nessa eleição, e por falta de opção. Só esperamos que ninguém venha reclamar de corrupção na Prefeitura do Rio em 2021. Mas são tantos os perdedores dessas eleições que a gente não tem tempo aqui para comentar tudo. Mas vamos continuar dando mais alguns exemplos. Os paulistanos também perderam. Eu cheguei a essa conclusão quando eu vi a comemoração do Bruno Covas com Dória, o governador tranca-tudo de São Paulo. Aí você tem a prova do oportunismo e da hipocrisia. Veja só. Hoje, o Dória vai anunciar novas medidas com relação ao coronavírus em São Paulo. Aí a gente já sabe, vem aquele blá 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 que você já conhece. Fique em casa, comércio não pode funcionar, tem que fechar tudo porque eu sei o que é bom para você e por aí vai. Esse é o discurso. Mas depois de assistir essas imagens, ele não engana mais ninguém. Pobres dos paulistas. Outro derrotado foi o governador comunista do Maranhão, Flávio Dino, que apesar de não ter disputado a eleição, emplacou seu candidato. Aliás, não emplacou seu candidato, né?
Esse resultado representa o início da queda do projeto de poder do governador comunista, está com a sua base política rachada e ela está envolvida aí numa disputa quase que suicida desde o primeiro turno das eleições. A vitória de Eduardo Braide no Maranhão representa a desmoralização política do Estado e a desmoralização nacional de Flávio Dino. Andou meio iludido aí, passou os últimos 4 anos investindo muito na mídia nacional, na tentativa de se projetar para a disputa presidencial em 2022. Esse aí é outro derrotado. Nós temos aqui vários exemplos de perdedores. Mas, afinal, quem foram os vencedores? Os maiores vencedores dessas eleições, por incrível que pareça, foram as abstenções e os votos nulos e brancos. Eu vou dar 2 exemplos. Nas 2 maiores capitais do país, as abstenções e os votos nulos e brancos somados foram maiores do que os votos recebidos pelos prefeitos eleitos. Olha só esse quadro. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes teve 1.629.319 votos. Marcelo Crivella, 913.700 votos. Abstenções foram 1.720.154. Em São Paulo, Bruno Covas teve 3.168.587 votos. Guilherme Boulos, 2.167.738 votos. E as abstenções chegaram a 3.648.794. Como disse o Chico Graziano, o camaleão Eduardo Paes retoma o Rio, São Paulo se livra do fingido Boulos, Porto Alegre despacha o anjo mau Manu, Fortaleza permanece com a oligarquia dos Gomes, Recife continua na mão da família Arraes. Assim caminha a nossa democracia. Mas eu vou encerrar esse vídeo com um comentário do Nelson Rodrigues. E ele tinha toda a razão. Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. A partir de agora, seja o que Deus quiser.